Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Ibis. E não só uma live simples, mas uma live num feriadão. Então, muito bem-vindos mesmo para que a gente fale sobre fundamentos da gestão em saúde, que é um tema que eu tenho certeza que todos vocês que trabalham com acreditação ou que trabalham com gestão da qualidade vão se interessar, com certeza. E hoje a gente tem mais uma convidada super especial, que está sempre por aqui, mas é sempre muito bem-vinda, porque agrega muito valor, que é a diretora Vivian Giltzi, que é diretora do Ibis também, assim como eu, e a gente vai falar sobre esse tema super importante. Então, vamos ver se eu já a encontro aqui. Vamos lá, dando as boas-vindas aqui para a Elane. Vivian já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo já encaixá-la aqui no convite. Vamos lá. Vamos ver. Vivian, já te chamei. Olá, Vivian. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde por aqui, porque aqui já são 18 horas. No meio de um feriadão, né? Então já temos pessoas aqui cativas, sempre, não importa se é feriado, se tá chovendo. Tá todo mundo aqui sempre nesse mesmo dia e horário nos prestigiando e sedentos aí para adquirir mais conhecimento, né? E a gente também, sempre aprendendo muito com a nossa audiência. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. E queria que você contasse um pouquinho para o nosso público, então, Vivian, o que são esses tais de fundamentos da acreditação em saúde? Para que serve e o que eles são? Bom, os fundamentos de gestão em saúde são um grande conjunto de diretrizes que norteiam o manual. Eles funcionam como grandes pilares para o manual de acreditação. E todos eles, independente de como eles se apresentam, eles vão estar de alguma maneira refletidos ou nos padrões ou nos requisitos do manual de acreditação da metodologia do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então são fundamentos que não necessariamente se aplicam a outras metodologias. Não necessariamente, mas muitos deles são já aplicáveis a muitas metodologias, né? Eu costumo dizer, inclusive nas conversas bem iniciais, assim, de organizações que estão querendo adotar a metodologia de acreditação, mas por muitas vezes entendem que ainda é muito complexo para elas. Até que esse entendimento, né, de que a complexidade, ela é compensada pelos requisitos que são completamente norteados aí do que a organização precisa adotar de boas práticas, ela pode sim iniciar pelos fundamentos de gestão em saúde, porque eles são um grande alicerce, né, para a nossa metodologia brasileira, mas para muitas outras também. Tudo bem. Bom, eu vou começar então pedindo para você explicar um dos fundamentos que, na minha percepção pessoal, tá, gente? É um dos principais, e eu costumo dizer, para quem me acompanha aqui, já me viu falando isso várias vezes, sem isso não existe excelência, não existe, enfim, avanços, porque a organização, ela precisa desse ponto de referência para os seus colaboradores. O primeiro ponto, então, o primeiro fundamento é a liderança. Explica para a gente como é que se implementa e como que isso tem a significância importante aí na metodologia. Perfeito. A liderança, ela tem dois aspectos, né? Desde a liderança que a gente fala do C-Level, que é a alta administração, até a liderança de quem a executa, né, no dia a dia, na ponta. Então, quando a gente fala da alta liderança, nós estamos falando desde a construção das estratégias, do desdobramento dessas estratégias, para que toda a visão de longo, médio e curto prazo seja efetivamente desdobrado em projetos, em iniciativas, em ações que culminem no alcance dessas estratégias. E a liderança, ela está pautada em essa alta liderança avaliar, medir, direcionar, né, as pessoas da organização, mas também quando a gente fala da média liderança,
desse profissional que assume essa posição dentro de cada departamento, de cada processo, o desdobramento efetivo nas ações alinhadas a essas estratégias, né? E ele, claro, vai ter desafios inúmeros como gerir pessoas, gerir crises, monitorar, desenvolver as pessoas do seu time. Então, a liderança média é a liderança que esses profissionais, que muitas vezes eles são tecnicamente maravilhosos, mas acabam assumindo essa outra atividade também de suma importância para que todas as boas práticas sejam efetivamente implantadas. E avaliar e monitorar também se tudo isso que foi desenhado está sendo executado na prática. E você, no meio da sua fala, acabou citando um outro fundamento importante que está intimamente ligado à liderança, que é o desenvolvimento de pessoas. Exato. Como que isso se aplica? O desenvolvimento de pessoas, ele vem desde esse líder identificar o que essas pessoas têm efetivamente de gap, para que esses gaps sejam sanados aí, ou por planos individuais, ou por ações corporativas, né, da organização de saúde, de tal maneira a eliminá-los. Então, o desenvolver pessoas parte desse princípio. E também de motivação, né? A gente sabe que existe uma discussão muito grande que a motivação é intrínseca, né, a cada ser humano, mas o líder também deve ser o grande inspirador dessa motivação, né? O provocador desta motivação e criar ambientes participativos para que cada um possa se manifestar, para que cada profissional do time possa contribuir com aquilo que ele enxerga na ponta, trazer evidências daquilo que é importante, porque nem sempre aquilo que é planejado por quem não está no dia a dia é fácil de executar, é possível de executar ou até faz sentido, né, de execução. Então, esse líder ele tem que ter essa perspicácia aí de desenvolver essas pessoas, saber ouvir, saber gerir essas pessoas e implementar aí ou prover, né, tudo que lhes falta para que essas pessoas deem o máximo de si, né, possam efetivamente ter um bom desempenho, guiado aí pelo seu líder. O Jorge Costa, super querido aqui, está sempre nas nossas lives e nos nossos eventos, citou uma frase bastante interessante, né? A liderança tem a chave para abrir a porta. E é verdade, né? É verdade. É verdade. E a gente citou bastante aí, inclusive em lives recentes, a importância do desenvolvimento de pessoas não ser uma tarefa apenas do RH ou da educação continuada, né? Isso continua válido mais do que nunca. Continua super válido. Inclusive, isso é mencionado, né, no manual de acreditação, para que essa confusão não seja feita, né? O RH, ele geralmente vai cuidar do DP, vai prover aí todo o recurso necessário para que os líderes façam efetivamente o desenvolvimento das pessoas, né? Quem está no dia a dia desses processos são os líderes, eles conhecem cada membro do seu time, né? E gestão de pessoa, desenvolvimento de pessoa é individual, cada pessoa é uma pessoa diferente, tem limitações diferentes, tem habilidades e dificuldades diferentes, e cabe ao líder identificar tudo isso e criar esses planos aí individuais para que essas pessoas sejam desenvolvidas, né? É de suma importância aí que esse líder esteja atento a essas diferenças e essas individualidades que cada profissional tem. E aí você citou a palavra confusão aí no meio, e uma confusão geral que principalmente os iniciantes têm é sobre o conceito de visão sistêmica. O que seria a tal visão sistêmica e como que ela se aplica para a metodologia de acreditação? Então, a visão sistêmica é você conseguir enxergar todas as áreas de negócio da organização de maneira integrada.
né? Não digo que é uma habilidade primária de qualquer organização, principalmente aquelas que ainda estão começando sua jornada de gestão em saúde, de qualidade. Mas é um pensamento onde eu consigo enxergar a relação de interdependência entre as áreas de negócio, entre os processos da organização, porque qualquer mudança que eu faça numa área pode ter impacto em outra. Né? Eu dou sempre um exemplo clássico no curso de formação de avaliadores, aquelas decisões que acabam sendo feitas pelos gestores de enfermagem nas melhores das intenções, né? Então, traz aí o conhecimento de que os riscos individuais do paciente precisam ser identificados de maneira visual. E aí, obviamente, cada um sai com a tarefa aí de fazer essa identificação visual dos riscos e criam-se elementos coloridos para que essa identificação seja feita no prontuário, no próprio paciente, às vezes por pulseira, por etiqueta. E aí, quando a organização não tem visão sistêmica, essas decisões vão sendo feitas de maneira isolada e, obviamente, causa a confusão que você citou, né? Imagine que um gestor de enfermagem, um responsável de enfermagem lá do pronto-socorro identifica alergia com pulseira vermelha. E o gestor da internação de enfermagem identifica com uma pulseira amarela, que o gestor lá do pronto-socorro disse que não. Na emergência, a pulseira amarela quer dizer outra coisa. Então, essa confusão, ela pode acontecer porque a gente precisa ter a visão de que o paciente, ele não entra naquele setor e fica naquele setor e vai embora. Ele circula na organização, né? Então, quando a gente fala de visão sistêmica, é entender tudo que a organização precisa adotar de práticas ou precisa fazer de mudanças e os seus respectivos impactos como um todo, enquanto o paciente circula ou as decisões, por exemplo, de corte de algum recurso, né? Isso vai impactar onde? No paciente, na sustentabilidade da organização, no cliente interno, porque eu não posso esquecer que o profissional de saúde, o médico, são clientes internos e podem ser impactados por decisões como essa. Né? Quando a gente pensa só num fato isolado, ou só num setor, ou só num processo, e não consegue enxergar o impacto dessas decisões na organização como um todo. Então, ter visão sistêmica é poder fazer essa reflexão da interdependência, da relação de interdependência que todos os processos e todos os negócios de uma mesma organização têm. Muito bem. Tem uma pergunta aqui interessante da Liliane Aranha. Ela fala: você acha que no cenário econômico afetado pós-pandemia, esse cenário pode ser um fator impactante na qualidade dos serviços, pensando aí em fornecedores, cortes e readequações nas organizações? Sem dúvida, porque a gente viu isso, né? Muitas vezes acontecer cortes em recursos que foram provocados pela pandemia, que foi um desastre quando você não pensou no todo, né? Desde desfecho do paciente até realmente a falta de recursos para todas as áreas. Então, foi nítido, acho que a gente, né, como acreditadora, consegue perceber o quanto as organizações que já estavam acreditadas ou já trabalhavam gestão da qualidade há muitos anos estavam muito mais preparadas para um cenário de crise, como é a pandemia, do que aqueles que estavam entrando no processo, estavam tentando galgar um lugarzinho ao sol. Realmente, esse preparo que a lógica, né, e o mindset de gestão da qualidade traz para as organizações é fantástico, né? Elas realmente começam a pensar em riscos, né, em gerenciar riscos possíveis. E mesmo aqueles riscos que ninguém imaginava, como uma pandemia como essa, né? Acho que ninguém imaginava uma proporção dessa em lugar nenhum do mundo. Mesmo assim, eles conseguem ter uma tomada rápida de ação, eles conseguem analisar cenários externos e internos de uma maneira bastante eficiente por esse aprendizado que a gestão da qualidade traz. Né? A Lani Clay está falando aqui, cada vez mais fortalece o paciente, visto, acho que é a visão sistêmica, né? Visto sim. Em linha de cuidado neste caso. Seria isso? Cada vez mais que exerce? Desculpa, eu não ouvi. Cada vez mais fortalece o paciente visto na linha de cuidado. É isso? Com certeza, né? Acho que ela deve estar falando da visão sistêmica. E esse
ponto que você falou do preparo das organizações foi observado mundialmente, né? A gente tem trabalhos que foram realizados aí na pandemia, demonstrando quantas organizações acreditadas conseguiram fazer esse enfrentamento aí com muito mais facilidade que as organizações que não tinham a metodologia adotada. E é por isso que eu faço sempre o convite, né? A organização que não se sente ainda preparada, por mais que a gente diga que a metodologia foi desenhada para as organizações aí galgarem alcançarem tudo isso aí passo a passo, por meio de um diagnóstico orientativo, educativo, ela não deixa de ser um grande instrumento, uma grande ferramenta para os profissionais que ainda ou não convenceram a alta direção, ou para aquela alta direção que realmente acha que não é o momento. Por que não começar, né, pelos princípios básicos, como os fundamentos de gestão em saúde, a implantação desse conjunto de diretrizes que vai tornar a organização mais preparada para qualquer crise, né? A pandemia foi uma crise, podia ser outra por outro motivo. E esses conceitos aí adotados, eles certamente farão a organização ter uma eficiência maior, ter um poder aí de decisão maior quando do enfrentamento de crises. Então, esses conceitos, eles não devem ser indicados somente para aquele profissional que quer implementar acreditação, né? Abandonem aí esse preconceito de que vocês só podem implementar as práticas recomendadas pelas metodologias de acreditação quando a organização se sente preparada para isso. Tem muita coisa que uma organização pode aprender, que o profissional de saúde que está nessa organização pode aprender, e a gente tem inúmeros cursos aí para ensinar, até com mais profundidade, tudo isso, para que essa empresa esteja mais preparada, né, para uma situação mais complexa como essa que a gente está enfrentando. Muito bem. A Lani Clay, de novo, falou aqui, né? Quando você estava explicando, acho que a educação, o desenvolvimento de pessoas, ela fala: alguns modelos de trabalho têm fortalecido que a educação continuada é o apoio que cabe ao líder nesse processo de desenvolvimento. É um comentário. Exatamente. Muito bem. Vivian, existe uma dúvida bastante grande das organizações e profissionais que estão querendo entrar no processo de acreditação, que mesmo sendo um processo voluntário, existe aquele receio, né, de ser uma auditoria, tipo auditoria de vigilância, de conselho profissional. E aí vem a ONA, né, trazendo, né, já há algum tempo, o fundamento da questão não prescritiva, né? Na verdade, a natureza não prescritiva da metodologia, que é um dos fundamentos. Explica, então, para os profissionais que estão aqui com a gente, como que isso se dá na lógica das visitas, das avaliações, e o que diferencia a avaliação de uma auditoria. Perfeito. Você sabe que esse fundamento é uma questão bem curiosa dentro da metodologia de acreditação da ONA, porque nós sempre verbalizamos isso, né? Enquanto acreditador, enquanto avaliadores, a própria ONA, né? Enquanto organização detentora aí do método, sempre levantou essa bandeira, né? A metodologia não é prescritiva, a gente não pode inferir método. E numa dessas discussões de revisão do manual, nós notamos que, por mais que isso fosse consenso, por mais que isso fosse praticado, não estava descrito com todas as letras garrafais que a metodologia não era prescritiva. E aí nós conseguimos inserir numa dessas revisões e pudemos aí, inclusive, alinhar com quem ainda tinha dúvidas sobre isso. Eu sempre digo que essa é a grande beleza, e por isso que eu tenho tanta admiração pela metodologia nacional. Diferente de outras metodologias que até atuam aqui no Brasil, ela não é nada prescritiva, ela não infere em método, ela não exige o método da organização. E isso se dá justamente porque Brasil é gigante, né? A gente tem realidades muito diferentes e você não precisa nem andar muito longe para enxergar essas realidades diferentes. Quando a gente está numa metrópole,
os recursos são mais fáceis, o profissional qualificado também é mais fácil de encontrar, o próprio alinhamento com o cliente interno, o cliente médico que opera na minha organização, em relação a práticas de segurança, é muito mais fácil de se fazer, mas basta você andar aí poucos quilômetros, né, um pouquinho mais de 100 quilômetros, você já não consegue ter toda essa estrutura ou esse conhecimento dos profissionais, a própria consciência da sociedade. E certamente isso também molda o jeito que eu vou alcançar, enquanto organização, os padrões da acreditação, o jeito que aquela organização vai encontrar a solução para alcançar um fundamento, por exemplo, de gestão em saúde e implantar todos os requisitos que a metodologia preconiza. Então, é necessário que não seja prescritiva para também a metodologia conseguir se enquadrar em qualquer complexidade de organização, em qualquer porte de organização. Eu sempre relembro o quanto nós, enquanto acreditadora IBS, né, somos ecléticos no atendimento a organizações de saúde. Nós temos clientes desde que começaram conosco a sua jornada de acreditação com 4 funcionários, teve outra com 3 funcionários que hoje cresceram muito em razão da metodologia e já tem até filiais, como complexos grandes, né, como HC, que é nosso cliente, tem aí reunido 14 mil funcionários, 3 mil leitos. Então, a beleza dessa metodologia, por não ser prescritiva, é que ela permite que, independente do seu porte ou complexidade de organização de saúde, essa organização efetivamente possa oferecer para a população, para a sociedade, uma saúde digna, uma saúde de qualidade, uma saúde segura e, ao mesmo tempo, adotar práticas de gestão e de sustentabilidade para que essa prática, né, perdure e essa organização possa continuar oferecendo esse serviço diferenciado à população. Então, a natureza prescritiva vem daí. Não quer dizer que numa avaliação o avaliador não possa citar métodos, ele pode, desde que ele faça isso em quantidade que dê o poder para a organização tomar a sua própria decisão, no sentido de entender o que faz mais sentido para mim, enquanto organização, de adotar como caminho para se alcançar esse resultado que o requisito preconiza. Muito bem. E a Eve Antonello está falando aqui, concordo, até o acesso a qualquer tecnologia e demandas educacionais são diferentes do interior para as grandes cidades. Completamente. Né? A dinâmica é diferente, né, Alexia? Quantas organizações nós avaliamos aí em locais super afastados, onde até o trajeto, né, para a organização não era tradicional por estrada, tinha que pegar barco de rio. E nessas organizações, a logística também é diferente, né? Aquilo que a gente recomenda de giro de estoque, por exemplo, numa organização dentro de uma metrópole, a realidade muda completamente quando você tem essa organização afastada, onde o problema lá é outro, não é a concentração de recursos no estoque, mas sim garantir que esse recurso chegue nesse lugar que é afastado, né? Sabendo aí com todas as dificuldades que essa organização tem com a logística, né? O Alexandre, que é nosso avaliador, está falando aqui. Um dos prazeres de ser avaliador é justamente ver como as organizações encontram soluções para as demandas de acordo com suas realidades. É lindo. É lindo. E como brasileiro é criativo, né? Para efetivamente conseguir dar conta, né, da realidade dele, de alcançar os requisitos da acreditação. E essa é o grande exercício que o nosso avaliador faz, né? De se privar daquele conhecimento prévio que ele tem, de como as coisas sempre foram feitas, na realidade que ele conheceu, para enxergar outras soluções possíveis que sempre uma organização vai encontrar de fazer para alcançar o mesmo resultado, ou até melhor que aquilo que a gente já viu. E para alcançar melhores resultados e excelência, né, existe um outro fundamento que é a cultura da inovação. Mas existe também uma percepção errônea, muitas vezes, das pessoas em entender que a inovação
é sinônimo de tecnologia, enfim, avanços, softwares. E é isso que é a cultura da inovação para a metodologia da ONA ou não? Não, não é. Ainda que haja ainda esse desvio grande, né, de entendimento. Quando a gente fala de inovação, cultura de inovação, mesmo não só como fundamento, mas como requisito que aparece na metodologia, as organizações tendem a entender que isso está linkado à tecnologia. Não que seja excludente, né? A tecnologia auxilia em muito em práticas inovadoras. Mas uma prática inovadora, ela pode ser adotada como uma mudança de processo. Ela pode ser adotada com uma mudança do espaço físico, né? Quantas organizações descobriram prover aí uma experiência diferente para o paciente pediátrico, por exemplo, transformando aquele ambiente frio, gelado, né? Porque a temperatura das salas de imagem são assim, numa experiência inovadora, né? Lúdica, plotando aí a máquina, plotando as paredes, o teto desses ambientes de tal maneira a trazer com inovação, que é simplesmente uma caracterização do instrumento e da sala, uma experiência diferente, uma experiência acolhedora, muito mais agradável do que a gente tem classicamente, né, nesses serviços de imagem. Então, dá para se aplicar a inovação de diversas formas. E inovação também não é só para a experiência, a inovação é para melhoria de processo, a inovação ela vem para melhorar a sustentabilidade da organização. Tanto que inovação era algo que era desdobrado na metodologia. Lembra que eu falei que os fundamentos, eles refletem os requisitos. Eles refletiam antigamente os requisitos de uma organização mais madura, de nível 3. Mas nós voltamos nesse conceito de inovação muitas vezes nas revisões das últimas edições do Manual de Acreditação da ONA e chegamos à conclusão que inovação é para as organizações, inclusive, que estão iniciando essa jornada em gestão e qualidade. Porque primordialmente são elas que necessitam aí fazer grandes mudanças, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas com grandes resultados, que são inovadores e que vão refletir na segurança, que vão refletir num desempenho de sustentabilidade, inclusive, né? Com mudanças de processo, mudanças pequenas e que vão gerar grandes resultados. Então, inovação não é só tecnologia. A Liliana super carinhosa aqui fazendo um comentário. Vocês têm tanto know-how que rende material para um livro com as experiências exitosas em acreditação. Quem sabe? Ó, desafio colocado, ó, não desafia a gente, porque vocês sabem como a gente é, né? A gente adora o desafio. O Railson fazendo um comentário também. Parabéns, pretendo fazer parte da equipe de avaliadores do IBES. Que bom, Railson. Aliás, para quem estiver interessado, dias 11 e 12 agora de novembro, quer dizer, semana que vem, a gente vai ter a última edição do curso de formação de avaliadores deste ano, tá? Não vai ter previsão do próximo ainda. E é importante vocês já saberem que este curso que vocês fazem agora é válido, sim, para o próximo ciclo de 4 anos, mesmo que a vigência do novo manual seja a partir, né, do ano que vem. Então, obviamente, todos os nossos avaliadores serão capacitados aí ao longo dos encontros de avaliadores também, com mais e mais informações ao longo do tempo. Então, não percam a chance de fazer esse curso, que está super bacana, forrado de especialistas, tem vários e vários palestrantes, e é um dos cursos aí mais famosos do IBES e com maior reconhecimento, e que traz aí a possibilidade também de uma carreira, né? Mesmo que você queira manter o seu atual emprego, dá para você conciliar, né, com visitas de avaliação. Então, Alex, eu posso fazer, sei lá, 2 dias de avaliação por mês, 3 dias de avaliação por mês. A gente tenta mais ou menos conciliar a sua agenda aí, pessoal e profissional, com as possibilidades de avaliação. Então, é uma oportunidade bem bacana. E tem aqueles avaliadores também que fazem disso uma carreira única, né, e seguem junto com a gente também. A Vivian é uma das palestrantes, né, desse curso.
E fica também mais um convite, né? Acho que é importante falar, porque existem duas possibilidades esse mês, não só o curso de avaliadores dia 11 e 12, mas também dia 27 de novembro a gente tem o curso de atualização do manual da ONA, que é aquele curso onde a gente vai falar justamente das diferenças, o que, que mudou, principalmente para quem já está no processo, ou diagnóstico, ou já é acreditado, e quer entender melhor o que, que espera, o que esperar no ano que vem com essa mudança, quando é que essas mudanças serão implementadas, se é de forma gradativa, o que, que eu faço se eu já sou acreditado. Tudo isso vai ser muito bem explicado também com vários e vários palestrantes que vão destrinchar direitinho o que vai acontecer em cada uma dessas subseções do novo manual. Então ficam aí essas duas oportunidades. Deixa eu só ver se tem mais perguntinha aqui. A Liliana Aranha, de novo, fazendo alguns comentários. A acreditação vem para ensinar a transformar nossas fragilidades em potencial competitivo, certamente. A concepção de que assumir nossas fragilidades é muito frequente nas organizações e no ser humano. É isso, ela colocou aqui esses dois comentários. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Liv, não sei se eu li certo, Liv... Tem um monte de siglas. Alex e Vivian, me perdoe aproveitar esse espaço. Peraí. Fiz o curso de avaliador e consultor, passei na prova. Poderiam me informar quando irá ter o processo? Você pode enviar o seu... A gente sempre pede, né? O currículo vitae, o seu certificado de conclusão do curso do IBS e o seu certificado de conclusão no exame da ONA, né? Passado no exame. Pode enviar para avaliacão, né? Avaliação da avaliacão@ibes.med.br, que a gente sempre está fazendo processos seletivos ao longo do ano, tá? Então, são pelo menos aí de 3 a 4 processos seletivos ao ano em que a gente avalia aí e traz para a nossa casa alguns novos profissionais aí para compor a nossa equipe. E a equipe sempre crescendo, né? Hoje a gente tem aí quase 200 avaliadores. Imagino que seja a instituição acreditadora que mais tem avaliadores. A Eve Antonello falando aqui. Vejo que há evoluções referentes em inovação na recepção de novos colaboradores, formas de capacitar os profissionais, disseminar protocolos. Sim, são bons exemplos. Deixa eu ver se tem mais. Tem bastante gente fazendo comentário aqui. Lembrando que nos 2 últimos anos, né, Alexia, a gente fez pelo menos aí 2 processos seletivos por ano. Pelo menos que eu me recordo dos 3 últimos anos. Teve ano que a gente fez 3, mas a gente tem feito aí 2 processos seletivos por ano, além dessa pescagem que a gente faz do nosso banco de currículos das pessoas que enviam para o e-mail do IBS. E é um processo bem dinâmico, né? Porque não é só ser admitido, depois você vai passar pelas visitas de trainee, avaliações de trainee, você vai ser reavaliado a cada avaliação pelos líderes dessas visitas, você vai receber orientações de como pode aprimorar os seus conhecimentos. É um processo muito dinâmico, muito bacana para quem quer ser realmente avaliador. E fica o convite também para quem trabalha em organizações de saúde e quer saber o que o manual mudou. Dia 27/11, a gente tem o curso de atualização do manual. É um curso que foi criado pelo IBS, vale lembrar, nas últimas edições de revisão do manual. O IBS foi pioneiro aí na criação desse curso e cada vez mais aprimora esse curso, e dessa vez trazendo vários e vários palestrantes diferentes, cada um na sua especialidade, para poder efetivamente agregar valor. Alguém pediu para eu repetir o e-mail, a Silva, Laila Silva, imagina? avaliacão@ibes.med.br, a Vivian vai escrever aqui. A Cris Vasco Silva falando processo dinâmico e de muito aprendizado. Bom. Cíntia da Silva falando, é uma simpatia, com muitos as. Muito bom. Railson perguntando, quando os processos seletivos são realizados, quantos avaliadores são contratados por processo seletivo? Depende, Railson. A gente, na verdade, não busca um número exato, a gente busca os ótimos profissionais para compor a nossa equipe, aqueles profissionais que estão alinhados principalmente aos nossos valores organizacionais, isso é muito importante, né? Os avaliadores do IBS são conhecidos, acho que no Brasil inteiro, pelas organizações de saúde como avaliadores que agregam um altíssimo valor, avaliadores que têm perfil educativo, avaliadores que têm um conhecimento técnico muito grande. Então, a gente faz, obviamente, um processo seletivo pensando
não só na parte técnica, mas também na parte comportamental e na parte desse alinhamento de valores que a gente tanto busca. Então, não tem limites. O limite é o quanto esses avaliadores vão agregar, vão compor a nossa equipe. Mas sempre são vários avaliadores por edição. E tem um planejamento de carreira também, né, Alexia? A gente tem vários cargos para o avaliador dentro do IBIS e ele a cada ano passa por uma avaliação de desempenho e havendo vaga naquela próxima categoria, ele vai sendo promovido e vai crescendo aí na carreira de avaliador. E não só como avaliador, né? A gente tem avaliadores que continuaram como avaliadores e hoje são avaliadores líderes. A gente tem avaliadores que se transformaram em educadores e aí é um processo totalmente separado, ele não pode mais ser avaliador. Tem avaliadores que são palestrantes, tem avaliadores que trabalham dentro da equipe interna do IBIS como coordenadores, como gerentes, e inclusive o Christian Hart, que é nosso diretor, que um dia foi nosso avaliador. Então, assim, as oportunidades de carreira, inclusive dentro do IBIS, são bastante grandes e promissoras, né? O IBIS é hoje a instituição acreditadora que mais cresce no país. Acho que a Vivian pode falar um pouquinho disso, Vivian. Como é que está o IBIS aí no mercado? Bom, perante o último relatório publicado pela ONA, no segundo trimestre, que foi o último relatório deste ano, o IBIS contribuiu para 63% das organizações que efetivamente iniciaram seu processo de acreditação, que foram certificados pela primeira vez. Então, 63% das organizações que iniciam sua jornada em acreditação na metodologia nacional escolhem fazê-lo pelo IBIS. Isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Porque é um trabalho de todos esses avaliadores que nós formamos, que nós investimos e que o time da Alexia aí alinha periodicamente para que eles gerem muito valor e para que sejamos aí procurados como primeira escolha no mercado de acreditação nacional. Eu também fico muito, muito feliz com esses resultados. Tem vários outros números, a gente sempre está divulgando aí nas mídias do IBIS. Mas é importante lembrar que a organização não, o avaliador que decide, né, por trabalhar como avaliador, se decidir pelo IBIS, ele realmente vai estar trabalhando numa organização pioneira. A Catiane Barrios falando aqui, orgulho de ser IBIS, uma frase que a gente ama e realmente é algo sentido, né, por todos os nossos colaboradores e avaliadores. A Eva Antonello falando, acredito que o IBIS é um grande sonho para muitos de nós aqui, um sonho que pode se tornar realidade sim, viu, gente? O Railson falando de novo, fiz o curso Formação de Avaliador em 2015 em Salvador, irei fazer o curso novamente na próxima turma. Olha que legal! Muito bem. E o Arnaldo falando, um dia chegarei lá, tenho como projeto de vida ser avaliador do IBIS. Olha que bonitinho, Arnaldo, seja muito bem-vindo também. Aliás, todos vocês sejam muito bem-vindos aí, não só ao nosso curso, mas também ao nosso processo seletivo e, quem sabe, num desses rumos aí que a gente tanto citou. Jurandir falando, acompanho o IBIS desde o seu lançamento, fico muito satisfeita em ver toda essa trajetória de sucesso. Olha que legal. Muito obrigada, Jurandir. É uma trajetória que começou lá em 2012. Para quem não sabe, já faz um tempo. Já aliás, vai fazer 9 anos agora, né? Quase completando uma década, brevemente. Muito bem. Vivian, quer fazer um fechamento, algum recado final aí para a nossa audiência? Quero sim. Eu acho que é importante dizer também, né, para a carreira de avaliador, que esse profissional ele tem muito mais a ganhar com conhecimento, com aprendizado, com desenvolvimento, do que efetivamente olhar essa oportunidade como fonte de renda adicional. Eu, quando comecei minha jornada como avaliadora em 2008, acho que foi isso, eu tinha muita satisfação em trabalhar e, para mim, o valor que me agregou profissionalmente, né, do conhecimento que eu adquiri, da experiência que eu adquiri, porque por mais que nós tenhamos o papel de avaliar as organizações e nos preparemos muito para isso,
o próprio preparo para avaliar uma organização é um grande aprendizado. Viver a experiência desses diferentes caminhos que essas organizações fazem para atender o mesmo requisito, né? Chegar aos mesmos resultados, é um conhecimento que não está em livro nenhum. Eu sempre ressalto isso, né? Então, eu acho que o grande valor de seguir uma carreira como avaliador, mesmo que paralela, né? Porque para a gente também é muito interessante que esse profissional viva essa carreira paralela, porque ele sempre vai estar no dia a dia, enfrentando as mesmas dificuldades das organizações que ele vai orientar como avaliador. Realmente, assim, é uma experiência incrível, incrível. E eu não conheço um avaliador que não tenha seguido carreira de avaliador. Às vezes é só uma passagem na sua vida como profissional de saúde, mas que vai te abrir portas, olhares, visões, assim, que não estão escritas em lugar nenhum. Então, eu recomendo a experiência, né, de viver a vida de avaliador, nem que seja por algum período da sua vida profissional, porque vai te abrir muitos horizontes. Que foi o caso aqui do Jorge Costa, né? Nosso querido, foi avaliador. Citando aqui, né? O IBS é uma grande família espalhada pelo Brasil inteiro. Então, o Jorge é uma prova disso, né? Ele atuou como avaliador por um tempo, hoje ele é consultor, está trabalhando aí com grandes operadoras de saúde. E quem sabe mais pra frente ele não volta, né, Jorge? Mas vai ser um futuro parceiro também. Tem mais uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? O avaliador também pode ser parceiro do IBS. A gente vai abrir a segunda edição o ano que vem dos produtos licenciados do IBS. Então, a gente já tem algumas consultorias que estão representando alguns cursos, algumas soluções, entregando essas soluções aí para todos os cantos do país, que essa sempre foi a nossa vontade, né? A gente fez o IBS para o mundo, para a gente realmente garantir uma segurança melhor. E a gente tem uma série de avaliadores que estão se tornando parceiros para realizar esse sonho, né, que um dia foi lá em 2012 e está aí crescendo como nunca. A Jennifer Lopes, que também já está crescendo aqui dentro do IBS, né? Já é a nossa avaliadora de staff operacional, representa o IBS aí em alguns grupos. Ela fala, sou avaliadora do IBS há 6 anos e foi uma das decisões mais importantes e certeiras que tomei em minha vida profissional. Muito bom. A Liliana falando, parabéns, é fruto do resultado de muito trabalho, dedicação e entrega acima da média. Isso é importante. A gente está sempre querendo exceder aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já tem. E falou, ótima live. O Excelência não está por acaso no nome do IBS, né? Não é por acaso. Não. A Laila também falando, tem como propósito ser avaliadora. Show. Fabiola falando, experiência única e feliz. O Alexandre, mais uma vez, ser avaliador e, antes de tudo, um tremendo barato. Muito bom. A gente se diverte muito. Muito bom. E é um time muito coeso, é um time que se dá muito bem, né? São muitas amizades, né, criadas aí ao longo desse processo. E, enfim, é uma família, assim como o Jorge falou agora há pouco. Bugaldino falando, esse brilho nos olhos de vocês que nos fazem cantar por esse mundo. E é real, né? A gente trabalha esse brilhinho nos olhos desde o início. Jorge, sem dúvidas, um grande aprendizado e experiência de avaliador. O IBS é uma grande escola no acolhimento e dedicação. Continue sendo apaixonado pelo IBS. Só muito bom. Oh, que lindo. Também, gente, é muita rasgação de seda, adorei. E olha só, acho que tem mais um recado importante, Alexia. A gente falou aqui de 5 fundamentos, né, de gestão em saúde. Obviamente que na live não dá tempo de falar de todos os fundamentos. A gente vai abrir caixinha de perguntas para vocês continuarem esclarecendo aí suas dúvidas, mas todos os fundamentos serão abordados em ambos os cursos que a Alexia citou aqui, tanto no de formação de avaliadores, quanto no curso de atualização do Manual ONA, para quem já fez o curso de formação ou o curso de multiplicadores de 2 dias, vai poder complementar esse conhecimento com os fundamentos que a gente ainda não conseguiu falar e de maneira aí atualizada, né? Lembrando que os fundamentos sofreram aí uma pequena mudança. Aliás, dá uma palhinha de um fundamento que eu achei incrível ser incluído, né? Fazia todo sentido. O IBS, ao longo deste ano, por uma curadoria,
da Alexia, que reuniu aí as evidências científicas do mundo inteiro. O fato de ela estar ser membro do conselho, representando o IBS aí na ISQA, a coloca em contato com as evidências mais atualizadas em relação a esse tema que foi incluído como fundamento de gestão em saúde na versão nova do manual da ONA, que é a governança clínica. Lé, solta uma palhinha pra gente, né? Eu sei que é um assunto assim gigantesco, tanto que originou uma trilha, né, ao longo desse ano, também conta da trilha e o que está contemplado nesse tema aí de governança. A ideia da governança clínica começou até antes da revisão do manual, né? A gente já, sim. Em outubro do ano de 2019, né, começou a maturar esse assunto e definiu que que 2021 seria o ano da grande trilha de governança clínica, porque a gente queria trazer para o Brasil esse conhecimento, que é um conhecimento já amadurecido nos grandes países que trabalham segurança do paciente há muitas décadas, como os países europeus e como, inclusive, aqui a Austrália, onde eu vivo, e Nova Zelândia. Então, o que a gente fez nessa trilha foi justamente trazer os princípios de todos esses países que trabalham governança clínica, entendendo que quem começou a governança clínica foi a Inglaterra, lá no começo dos anos 90, por um caos na saúde na época. E aí o governo decidiu implementar a governança clínica como um conjunto de práticas ligadas à assistência, mas são práticas de governança, lembrando que governança tem a ver com governar, né, com olhar de forma sistêmica e de cima para tudo que está acontecendo na sua assistência naquela organização. Então, a Inglaterra preconizou ali alguns preceitos que foram obrigatórios para todas as organizações de saúde inglesas, como, por exemplo, a auditoria clínica, como, por exemplo, a efetividade clínica, a própria pesquisa clínica de uma maneira mais regrada, né, que na época não era. Então, esses fundamentos foram sendo trazidos, amadurecidos, e alguns países começaram a olhar para aquilo com olhos bastante interessados, porque viram uma transformação do modelo de assistência inglês. Hoje, a Inglaterra é conhecida aí como um dos países com melhor assistência e melhores resultados assistenciais do mundo. E aí, não muito distante disso, a Austrália, que é onde eu vivo, implementou um pacote de regras de governança clínica também, que são mandatórios para a totalidade das organizações de saúde, não só de saúde, mas inclusive organizações que indiretamente trabalham saúde, como casas de repouso, como clínicas de tratamento de desintoxicação de álcool e drogas. Então, a governança clínica ela é mandatória. Esse conjunto de práticas ele é reconhecido por literatura e por 1000 trabalhos científicos de que ele funciona e que ele traz lá no final a segurança do paciente, a melhor efetividade clínica, as melhores práticas. Então, a gente vai falar sobre isso no curso. Isso vai ser trazido e, obviamente, a ONA, né, entendeu que isso era importante também e está trazendo pela primeira vez agora no manual de 2022 esse fundamento. E a gente cooperou aí bastante nessas discussões e trouxe aí vários insights, vários fundamentos para a metodologia. E aí vale lembrar também que existe um outro fundamento que foi trazido esse ano, que a Vivian, eu não vou falar agora, a gente nem tem tempo mais, a gente já vai ser cortado pelo Zuckerberg em alguns momentos, mas a Vivian vai falar também lá no curso sobre a integralidade de cuidado, né? O quanto isso é importante, o quanto a gente hoje no Brasil tem um cuidado muito fragmentado, mas existem práticas, existem modelos que a gente pode trabalhar para fazer com que esse cuidado, essa assistência seja cada vez mais integrada e o paciente seja entendido como um paciente que percorre um grande fluxo assistencial, né, no modelo primário, secundário, terciário e, inclusive, no pós-alta, garantindo essa integralidade. Então, vai ter muita coisa legal, muita coisa nova e o convite fica aqui perene para vocês participarem. Não esqueçam que para vocês se inscreverem tanto no curso de avaliadores, que é 11 e 12 de novembro, quanto no curso de atualização do manual, que é dia 27, o site é o www.ibes.med.br. Eu vou anotar aqui também. Então, é www.ibes.med.br. Opa! E vocês ficam aí, mais uma vez, super convidados. Convidem seus colegas. Lembrem-se que quem é ou cliente do IBS ou já fez algum curso do IBS tem desconto, né? Tem vários descontos aí que a gente fornece para quem é nosso parceiro, cliente,
aluno, ex-aluno, e ficam todos convidados. E a Josilda falando, como trabalhar governança clínica em laboratório clínico fora de hospital? Existem práticas que vão independer de você ter o paciente dentro do seu processo, né? Então, por exemplo, a auditoria clínica é uma delas. Você consegue fazer auditoria clínica no seu fluxo de exames, né? Então, você pode fazer auditorias clínicas, por exemplo, pontuais, ligadas à efetividade da comunicação dos resultados críticos, os resultados de pânico, por exemplo. Você pode fazer auditorias clínicas relacionadas a eventos adversos graves, como, por exemplo, perda de uma amostra. Então, existem várias e várias práticas que você vai, através do entendimento do que elas são, você vai conseguir efetivamente implementá-las em qualquer tipo de organização, né? Oba, alguém tá falando oba aqui, livre. E é isso, gente. Então, estamos quase sendo cortados e fica aí o convite para todos vocês, meu e da Vivian, e de toda a equipe de avaliadores e equipe interna do IBS, para vocês participarem de um desses 2 cursos ou dos 2 cursos, e serão muito bem-vindos. E é isso. E bem-vindos também ao time IBS, se tudo der certo. Tudo bem? Tchau, pessoal. Aproveitem. Tchau, gente. Um grande beijo e bom feriado aí. Bom restinho de feriado. Tchau, tchau. Tchau.